Gênesis capítulo 28, no versículo 1. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos alimente com o pão de cada dia, o pão espiritual. Eu sei que com certeza você já leu a palavra de Deus hoje, você já meditou na palavra de Deus hoje, mas é você que ainda não meditou, que ainda não se alimentou do pão da vida, que Deus agora venha te alimentar e venha nos alimentar naquilo que precisamos, amém? Gênesis capítulo 28, no versículo 11. Gênesis 28, no versículo 11. A visão da escada em Betel, a paz. Betel é o lugar de oração, né? Eu estava conversando com uma irmã. Gente, todo lugar que você ora, né? Se você tem uma vida contínua de oração na tua casa, no reino espiritual, é levantado um altar para Deus. Entendemos? Se você estudar a Bíblia, os lugares aonde Abraão orou, onde o próprio Jacó orou, né, e sucessivamente foi levantado, eles disseram que ali seria um lugar, um altar levantado para Deus, um lugar de oração. Então, quando nós oramos, você que tem contínua vida de oração na tua casa, no reino espiritual há um altar que foi levantado com tuas orações a Deus. E chegou a um lugar aonde passou a noite, né? Jacó estava fugindo, estava sendo perseguido pelo seu irmão, já tinha vivido lá a primeira. Aqui o que aconteceu? E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e pôs seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. Então ali, né, Jacó foi descansar, adormeceu. E o que aconteceu? Ele sonhou. Ele sonhou. Quando Deus quer se revelar a nós, gente, não importa o lugar. Aqui Jacó estava vivendo uma situação difícil, um momento difícil. Ele estava fugido, né? Ele estava ali sozinho, sem a família dele, vivendo uma situação, uma nova situação na vida dele, mas uma situação difícil. O que aconteceu nessa situação difícil? Olha só, gente, nos momentos mais difíceis da gente, Deus não nos abandona. Interessante que Jacó aqui não era certo, né? Você sabe muito bem que ele não estava certo, mas Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na nossa vida. E esse Deus que tem um propósito na tua vida e na minha vida, ele faz acontecer o certo na nossa vida. Então escute, e sonhou e viu uma escada erguida na terra, cujo topo tocava nos céus, na qual os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Quando os anjos quando você está orando, gente, quando você está orando, quando você está dormindo, lembra lá que eu disse que quando nós dormimos, nós temos que orar pedindo proteção de Deus? Então aqui, nesse momento que Jacó estava dormindo, estava no lugar que não era apropriado, né? Não estava na sua casa, usou uma pedra como travesseiro. Eu não ia conseguir descansar tendo uma pedra como travesseiro. Não ia conseguir. E olha só, e sonhou e viu uma escada erguida na terra, cujo topo tocava nos céus, na qual os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então é isso que acontece, você está orando, você tem vida com Deus, você pode até ter errado, mas os anjos, ele desce e sobe pela escada para te livrar, para te abençoar, para te dar a mão, para falar com você, para trazer aquilo que Deus tem que entregar para você. Então coloca no teu coração que você não está só. Porque nesse momento aqui Jacó estava só, não estava andando. E eis que o Senhor estava no topo da escada dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti, a tua descendência. Olha, gente, meu Deus, os planos de Deus não é os nossos planos.
Jacó, você sabe que ele tinha feito o que tinha feito, ele tinha enganado seu pai, ele tinha enganado seu irmão, ele estava fugindo, ele estava sozinho, ele tinha perdido tudo. O que ele tinha, gente? O que ele tinha? Ele só tinha a bênção do seu pai. E ele cansado, e ele naquele momento ali, que foi descansar um pouco, teve um sonho profético, um sonho de Deus. E esse Deus, no momento mais difícil, no momento mais errado de Jacó, apareceu a Jacó e disse a Jacó: olha só, esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Ele falou, né? Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. E esta terra em que estás deitado, darei a ti a tua descendência. Então, ele falou o quê? Que ele era Deus de Abraão, que ele era Deus de Isaque, mas ainda não era o Deus de Jacó. Porque o coração de Jacó ainda não era totalmente entregue para Deus. Jacó, louvado seja o nome, ele vivia sob a direção dos outros, ele vivia sob a direção do seu pai, sob a direção da sua mãe. Tanto é que foi sua mãe que aconselhou Jacó a fazer aquilo com seu pai, né, para poder ser abençoado pelo seu pai. Não é verdade? Porque o Senhor tem uma promessa que Ele está entregando para a tua vida e para a minha vida. Talvez você está vivendo esse momento que Jacó viveu, como um enganador, como alguém que ainda Deus não é o teu Deus. Mas Deus tem uma promessa para a tua vida, para a nossa vida. E ele disse: a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-ão o ocidente e o oriente, ao norte e ao sul, e em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Aí você vai dizer: mas irmã, Jacó enganou o pai, Jacó enganou o irmão, e como que Deus fez essa promessa para a vida dele? Eu quero dizer uma coisa para você: sabe por que ele falava isso? Deus falava isso para Jacó, porque ele já tinha prometido, era para Abraão, e Abraão nunca enganou Deus. Abraão era amigo de Deus. Você não está entendendo? A promessa que Deus fez a Abraão estava alcançando Jacó. A vida que íntegra que Abraão tinha com Deus, o relacionamento que Abraão tinha com Deus, ali a adoração que Abraão tinha com Deus, a obediência que Abraão tinha com Deus, estava abençoando Jacó. Você está entendendo? Você está entendendo? Porque se você olhar a história, você vai dizer: mas como que Deus vai prometer para um enganador que daria a terra a ele, que a família dele seria bendita? Não é assim? Não é assim que a história fala de Jacó aqui nesse momento? É isso, não é? Enganou seu pai, enganou sua mãe, seu irmão, apenas obedeceu sua mãe. Não foi isso? A sua mãe que ele obedeceu. Porque foi a sua mãe que falou para ele, né? O que ele tinha que fazer ali na presença do pai, para receber as bênçãos do pai, não é isso? Então, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tinha que cumprir a promessa que ele fez a Abraão. Que bendita seria toda a família de Abraão. Que bendito seria a descendência de Abraão. E ele mesmo disse aqui, se você observar, quando Deus começa a falar com Jacó, ele fala o quê? Ele fala o quê? O teu pai, Abraão. Não foi isso? Eis que o Senhor estava no topo e dela disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai. Então a promessa de Jacó já vinha através da vida de Abraão, meu querido. Tá entendendo? Então a promessa que teus filhos, que Deus vai cumprir nos teus filhos, vem através da tua vida, veio através de Abraão. Então a promessa que Deus fez a Abraão alcança eu e você. Estamos errados? Só você que sabe a tua vida com Deus. Ninguém sabe. Só você e Deus sabe teu relacionamento com Deus. Não é verdade?
Não adianta as pessoas falar da tua vida, não adianta as pessoas inventar mentira, calúnia, não adianta as pessoas querer dizer quem você é sem saber verdadeiramente quem você é, sem saber a tua vida, teu relacionamento com Deus, a tua intimidade com Deus, o teu arrependimento com Deus, tua fraqueza com Deus. Só você e Deus sabe. Não é isso? Então aqui Deus disse: louvado, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-ão ao ocidente, ao oriente do norte e ao sul, e em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Ele não tinha dito isso para quem? Não foi para Abraão? E agora ele confirmava para Jacó a promessa que ele fez a Abraão. Então é isso que o Senhor faz conosco, ele confirma na nossa vida a promessa que ele fez para Abraão. Aqui Jacó estava errado, mas o que foi que aconteceu? Deus transformou a vida de Jacó e ele se tornou Israel. Não foi isso que Deus fez? Ele mesmo disse para Jacó. E aqui diz: e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Depois te farei tornar a esta terra. E aí o Senhor estava lá, revelando o que ia acontecer com Jacó. Que Jacó iria andar ainda por outras terras. Mas depois Deus iria trazer ele novamente para aquela terra, que foi o que aconteceu. Mas quando ele voltou para aquela terra, ele não era mais Jacó, ele era Israel. Quando você voltar para onde Deus te tirou, da onde Deus te tirou, você vai voltar diferente. Você vai voltar com a promessa na tua vida que Deus te deu. Você não vai voltar como uma pessoa que saiu envergonhado, que saiu errado, que saiu aí acusado. Você vai voltar, louvado seja o nome do Senhor, com o Senhor na tua vida. Não foi isso que aconteceu com Jacó? Gente. Os seres humanos olham para os outros e só julgam e condenam e vê o erro, mas Deus olha para você e para mim e diz assim: eu tenho uma promessa na tua vida e vou transformar a tua vida e vou te levar para o lugar da onde tu saíste, mas eu vou te levar diferente. Eu vou te levar uma nova criatura. Eu vou te levar para que o meu nome seja glorificado. Deus é tremendo, né? E a gente vê um povo condenando os outros. E a gente vê um povo acusando os outros. E a gente vê um povo sem visão que Deus pode ter uma promessa na vida dessa pessoa. Muitas das vezes as pessoas falam da tua família. E falam e dizem, né? Tua família não tem jeito. Tua família é uma família de viciado. A tua família é uma família de malfeitores. A tua família é uma família errada. Aí Deus olha para tua família e diz assim: eu fiz uma promessa a Abraão. Eu fiz uma promessa para essa vida. E eu vou cumprir, eu vou resgatar, eu vou transformar. E eu vou, louvado seja o nome, fazer uma nova criatura. Por isso que a visão de Deus é muito diferente da nossa, né? E as pessoas dizem: você tem que ter visão de águia. E as pessoas acham que visão de águia é humilhar os outros, é desfazer dos outros, é ser melhor do que os outros. Visão de águia é essa visão de Deus, é pegar aquela pessoa que você diz que não tem jeito, que não vale nada, que é um viciado, que é uma pessoa errada, e Deus vai e transforma essa pessoa e coloca no lugar de honra. Essa é a visão de Deus. Ele é maravilhoso. É muito maravilhoso. E aqui continuamos. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Depois te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenha falado. E Deus não deixou Jacó, Jacó era errado, era enganador, gente, trapaceiro.
Presta atenção, estuda ali a história de Jacó. Quem era Jacó? Mas Deus transformou a vida de Jacó. Deus fez Jacó reconhecer os seus erros, as suas falhas. Esse é o Deus maravilhoso. Ele nos pega pessoas erradas, pessoas falhas, pessoas que estão aí sem ainda, ser uma bênção na vida, e ele faz você ser uma pessoa abençoada. E ele faz cumprir as promessas na tua vida, não só na tua vida, mas na tua descendência. Ei, coloca no teu coração que a promessa não é só para você, a promessa é para você e para tua família. Você não tem orado pela tua família? Não tem orado pela tua família, você não tem chorado pela tua família, você não tem orado pelos teus filhos, você não tem chorado pelos teus filhos, pelo teu esposo, pela tua esposa. Deus veio aqui dizer nessa palavra, a promessa foi para Abraão, alcançou Jacó e vai alcançar eu e você e vai alcançar a tua família. Esse é o Deus que nós servimos. Olhamos muitas das vezes para nossa família, a gente vê, meu Deus, está tão longe da promessa. Não olhe dizendo que está longe da promessa. Olhe para a tua família, faça como eu faço. Eu confio no Deus que me prometeu. Você pode não confiar mais na tua esposa, no teu esposo, nos teus filhos, mas confie em Deus que te fez a promessa, Às vezes eu digo isso, não adianta, eu confio naquele que me prometeu. E você tem que confiar naquele que te prometeu. Às vezes você não pode confiar nem na tua família, Principalmente as pessoas que vivem no vício, gente? Eles roubam, eles tiram as coisas de dentro da sua própria casa para poder usar droga, Eles nem querem fazer isso, gente. Eles não querem. Por isso que você tem que se colocar no lugar do outro. Mas eles estão loucos para ir, para abastecer a sua carne. E vai lá e tira lá o que tem que tirar. Sabe por quê? Porque eles dizem, não, é minha família, eles não vão mandar me prender. Às vezes, se eles fizerem isso com outras famílias, eles vão presos. Depois eles se arrependem, gente. Depois eles se arrependem. Depois eles dizem, eu não queria fazer isso. Eu não queria roubar meu pai, roubar minha mãe. Eu não queria fazer meu pai chorar, minha mãe chorar. Eu não queria ser uma vergonha para meu pai. Você acha que todas as pessoas que estão no vício, elas têm um coração mau, gente? Não. Nem todos que estão no vício, nem todos que estão em práticas erradas têm um coração mau, gente. Eles apenas não são libertos. Que era o que Jacó estava vivendo. Ele ainda não era liberto. Mas chegou o momento que o Senhor o libertou. Ele não lutou com o anjo. Ele não lutou com Deus. Não foi? Foi preciso ali ele tocar em Jacó, no osso de Jacó, mas ele saiu daquela luta liberto. Deus é maravilhoso, gente? Às vezes você está lutando contra tantas pessoas, mas não está lutando pela tua libertação. Não está lutando pela tua bênção. E Jacó lutou com o anjo dizendo, eu só saio daqui se tu me abençoares. Você está lutando contra teus filhos, você está lutando contra o teu esposo, você está lutando contra a tua esposa, você está lutando contra tanta gente, mas não está lutando aí com esse anjo e dizendo, eu só saio daqui quando tu me abençoares. E foi isso que aconteceu. Vamos já encerrar, gente. E temendo disse, qual terrível é este lugar? Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Olha que maravilha, Alguém que enganou o pai, alguém que enganou o irmão, fugindo, não foi, gente? Teve uma revelação dessa. Olha o amor de Deus por nós. Olha o amor de Deus. Deus, ele não ama as práticas erradas, mas ele ama a tua alma.
Ele ama a minha alma. E Ele não desiste de você, Ele não desiste de mim. Então, louvado, acordando, pois, Jacó do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Olha aí. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E muitas das vezes, o Senhor está contigo e você não sabe. Porque você está fazendo tudo errado. Que você enganou teu pai, enganou teu irmão, enganou alguém, né? Ah, Deus não é comigo, porque eu sou essa errada. Mas é na hora que nós reconhecemos quem nós somos, é que o Senhor se apresenta para nós. Eu sei quem tu és, mas eu sei quem eu vou fazer tu ser. Eu sei qual é a promessa que eu prometi para Abraão, teu pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque há uma promessa que foi feita lá atrás. E essa promessa é de bênção para a tua vida. Essa promessa é de bênção para a nossa vida. Maravilhoso, né, gente? Meu Deus, eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus, gente. Eu amo a palavra de Deus. Ela me faz eu suspirar. E temendo disse: qual terrível é este lugar? Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. E o nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, se me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Lembra lá que eu disse que Deus se apresentou a Jacó e o que foi que ele disse? O Deus de teu pai Abraão. Ele era pai de... Deus era Deus de Abraão, mas ainda não era Deus de Jacó. Então coloca isso no teu coração, que Deus ele tem que ser teu Deus. Quem sabe você está orando, quem sabe você está na igreja, quem sabe você está falando de Deus, mas Deus ainda não é o teu Deus. E quando ele é o nosso Deus, faz a diferença na nossa vida. Então o próprio Jacó disse aqui, Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, olha aí, gente, me der alimento, me guardar, me livrar, né? Nesta viagem que faz, se me der pão. Jacó nunca passou fome, né? Se você estudar lá a história de Jacó, ele não pereceu de fome. E se me der vestes, também não necessitou de vestes. E eu, em paz, tornar a casa do meu pai, que Jacó tornou em paz para a casa do pai dele, para a terra, né? Aonde era a terra do pai dele, porque o pai dele já tinha morrido, né, gente? E aí o que ele diz? O Senhor me será por Deus. Então, interessante, né? Ele disse: se Deus fizesse tudo isso, que Deus seria o Deus dele. Aí foi quando se cumpriu tudo isso que se tornou Deus de Jacó. Lembra lá da oração? O Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Porque aqui nesse momento ele só era Deus de Abraão e ainda não era o Deus de Jacó. Tem tanta gente dentro da igreja que Deus ainda não é o seu Deus. Tem tanta gente falando de Deus, tem tanta gente dentro do templo que ainda Deus não é o seu Deus. É, gente. E tem seres humanos que não entendem isso. Às vezes converso com algumas pessoas, as pessoas dizem assim: mas essa pessoa viveu tantos anos dentro da igreja, dentro do templo, e está numa vida errada, viveu dentro do templo, mas Deus não era o seu Deus. Está entendendo? Você está entendendo que tem muitos dentro do templo que Deus ainda não é o seu Deus, que ainda não são um corpo de Cristo,
ainda não entregou verdadeiramente sua vida para o Senhor, ainda não se rendeu ao Senhor, ainda não se tornou uma nova criatura. A palavra de Deus é maravilhosa, né? Porque eu fico escutando as pessoas dizer assim, mas todo tempo na igreja e a vida não muda. Todo tempo dentro do templo, né? Nasceu dentro do templo e se afastou da igreja e se afastou da presença de Deus. Não se afastou, não. Deus ainda não era seu Deus. Porque quando Deus foi o Deus de Jacó, Jacó mudou a história dele, se tornou Israel e o próprio Deus disse... Hoje tu não te chama mais Jacó, que Jacó era o enganador, o trapaceiro, né? Hoje tu te torna Israel. Hoje o teu Deus sou eu. Entendemos, gente? Oh, maravilha, né? A palavra de Deus é maravilhosa. E eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Isso foi um voto de Jacó, gente. Eu não estou pedindo dízimo de ninguém, pelo amor de Deus. Porque falar em dízimo gera um reboliço. Preste atenção, que Jacó fez um voto aqui, que ele daria todo o dízimo para Deus. Não foi? Porque porque Deus se tornou o Deus dele. Então, gente, não adianta você fazer nada. Não adianta se Deus não for teu Deus. Não adianta você orar, congregar, ir para vigília, ceiar, se Deus não for o teu Deus. Então, todas essas coisas só vai adiantar se Deus for o nosso Deus. Se verdadeiramente nós adorarmos a Deus como devemos adorar. Muitos vêm em busca de oração, mas não vêm em busca de Deus ser o seu Deus. Muitos vão para o templo em busca de suas bênçãos, de cura, de prosperidade, né? De um casamento, de libertação dos filhos, mas não vão para o templo para Deus ser o seu Deus. Não vão para o templo para adorar a Deus. Não se reúne para adorar a Deus. Se reúne porque querem alguma coisa de Deus. O próprio Jacó estava falando aqui, né? Se tu me deres pão, se tu me deres veste, não foi isso que ele disse? Se tu me livrares, tu serás o meu Deus. O próprio Jacó disse isso. Mas, verdadeiramente, ele se tornou o Deus de Jacó. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E agora, ele precisa ser o nosso Deus. Talvez você está dizendo aí, se tu me deres pão, se tu me deres veste, se tu me protegeres, tu serás o meu Deus. Quem sabe você diz isso, né? Tem aqueles que só vão para a presença de Deus se Deus der alguma coisa, não é? Mas tem alguns que recebem o que pediram de Deus e ele ainda continua não sendo o seu Deus. Seu coração está longe de Deus. Como o Senhor disse, esse povo me busca com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aí, Jacó verdadeiramente entendeu que Deus era seu Deus. E ele foi transformado em quê? Em Israel. Em Israel. Lindo, né, gente? Eu amo esse Deus. Eu amo a palavra de Deus. Deus é meu Deus, gente. Deus é meu Deus. Graças a Deus. Essa foi a palavra. Espero que você tenha entendido. E muitos entenderam, né?